Graças a Deus já estamos com os irmãos em todo o território nacional e no mundo, através das redes. Eu quero agradecer a Deus a você que está me assistindo, os irmãos de casa, os que não são crentes também. E já vamos para a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Oséias, no capítulo 12. Queria que a igreja ficasse de pé e lesse comigo Oséias 12 e versículo, aliás, 12 não, capítulo 13 e versículo 5, que diz assim: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quem precisa de oração? Oremos. Pai, me dê visão, revelação, me dê mistério, me dê glória, me dê tudo que o céu tem para um homem. Me reserve esta oportunidade de falar tudo que o Senhor me mandar nesse altar, que eu edifique os membros desta igreja, que eu edifique os congregados, que eu edifique todos os inscritos no meu canal no YouTube, no canal da igreja, no Facebook, nas redes sociais, no aplicativo AD Família, que eu edifique todos esses filhos. Aqui está cheio de filhos, aqui não tem bastardos, tem filhos amados do Pai. Que estas profecias sirvam para todos crescerem, para que a bênção do Senhor o tome poderosamente. Minha boca é santa, meu corpo, meu pensamento, minha alma, faça eu desaparecer e apareça em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tomar os vossos assentos e, se as irmãs puderem, não dê um cochicho para não atrapalhar o trabalho. Amém, meus irmãos? Apenas fiquem atentos a Deus. Oséias, todos me acompanham há muitos anos, sabem que eu tenho falado muito desse livro. É um profeta pequeno. E Oséias, ele é um recordista em muitas colocações. Ele sai na frente. Ele é avançado na denúncia do pecado de Israel. Ele sentiu muito a queda de Judá, a queda de Israel. E ele torcia muito pelo levantar destas duas nações, Reino Norte e Reino Sul, que eram todos da mesma linhagem, mas dividido por homens ruins, homens pecadores, homens malignos, homens sem temor, com ideologia de gênero, e eles implantavam dentro do povo de Deus e fazia desgraça. E quando abriam os olhos, o castigo estava na porta, matando gente, matando mulher, matando homem, matando criança, matando idoso, porque o pecado atrai doença, pandemia, epidemia. O pecado traz tudo que não presta. A ausência de Deus esculacha o homem, apodrece a alma, deixa o homem porco, deixa o homem sujo, deixa o homem desgraçado, desacreditado, inseguro, impróprio, impuro. Deixa o homem uma lixeira ambulante. E, meus irmãos, o profeta Oséias, ele torcia que Deus colocasse homens de temor à frente de Judá, à frente de Jerusalém, mas democraticamente Deus sempre regeu a humanidade, dando ao homem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Direito de escolha. E na hora da escolha, ao invés do povo de Deus escolherem homens tementes,
escolherem homens obedientes, eles sempre escolhiam uma família perversa, que tinha uma proposta de pecado bem valorizada, a sua alma, a sua mente, o seu coração. E o povo caía nas propostas desgraçadas do pecado. E quando olhava, o seu rei era um profano. Pela popularidade, o ser humano político, ele faz qualquer coisa. Ele vende o que ele não tem. Ele dá o que ele não tem. E o povo quer isso. O povo quer um governo, um líder que abra, que facilite as coisas, que deixe, que permite que a promiscuidade impere. E quando há promiscuidade, quando há mentiras, Deus logo se afasta. Porque Deus e o pecado são água e óleo. Eles se opõem. Eles não se unem. Então, uma vez, estrategicamente, para derrubar um povo crente, veja o que aconteceu. No livro do Êxodo e vindo para o livro de Números, a gente vai encontrar o povo saindo do Egito, um povo puro, santo. Ora, para ter a mão de Deus, Moisés na frente, era um povo puro e santo. E observe que dentro do Egito, quando Deus mandou o povo sair da terra do Egito, antes de sair da terra do Egito, a Bíblia diz que Deus mandou o povo celebrar uma Páscoa. Páscoa quer dizer um tempo de purificação no meio deles. Deus diz: santificai-vos hoje, que amanhã farei maravilha no meio de vós. Vai ter banquete no deserto. Façam silêncio, irmãos. Vai ter banquete no deserto. Façam silêncio para entender. Depois vocês dão glória, para não dar glória misturado com a palavra. Acaba que depois eu pergunto o que ouviu, vocês dizem que não entendeu nada. Ouça, depois vocês vão dar glória. Mas, observe, o povo veio da terra do Egito, e Deus disse: vai ter banquete no deserto com esse povo. Então Deus estava dizendo: não vai morrer ninguém no deserto, vai ter festa com esse povo. Eu quero uma festa com esse povo no deserto. O povo estava crente, mas observe que quando atravessou o mar, no outro lado Miriam dançou e cantou: só o Senhor é Deus. Dias depois, Miriam foi corrompida, infernizada, fermentada. E quando Miriam se deu conta, estava murmurando. E a Bíblia diz que Moisés teve que tirar Miriam para fora do arraial. E Miriam passou um período, semanas, fora do arraial com lepra. Porque Deus disse: já está começando a se desviar. Essa mulher saiu de lá crente. Essa mulher estava cheia do poder de Deus. Aí você falou do povoado. O povoado que Deus não gosta começou a aparecer no meio do povo de Deus. Os irmãos têm que tomar muito cuidado com povoado. Povoado é motim, é patotinha de gente, grupinhos de mulheres, grupinhos de homens que se dão com um, mas não se dão com o outro, que gosta de um e que não gosta de outro. Na igreja não pode haver isso, irmão. Na igreja todo mundo é igual. Na igreja o pastor, eu só gosto do pastor pregando. Não, pastor não tem nada a ver. O pastor é o líder da igreja. O pastor não está aqui para fazer pregações bonitas. O pastor está aqui para cuidar dos documentos da igreja. O pastor está aqui para cuidar dos batismos, dos casamentos, dos membros, dos conselhos. O pastor está aqui para ser praticamente a contramão da boa vontade da igreja. Eu não posso ser um pastor de pregações bonitas e agradáveis para enganar vocês e botar os obreiros em situações complicadas.
Os obreiros são antipáticos, bom é o pastor. Não, também não pode ser, os obreiros é muito bom, antipático é o pastor. Não, aqui ninguém pode ser melhor do que ninguém. Aqui ninguém deve ser melhor do que ninguém. E parte do começo, qual é? Você não querer glória para si. Você não aceitar alguém dizer você é melhor do que o pastor, você é melhor do que o irmão. Quando alguém lhe rasgar esse elogio, ele está ali lutando para derrubar. Não porque ele quer, mas o diabo já está trabalhando. Então você já rejeite. Não. Todos somos iguais perante Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E meus amados irmãos, Miriam peca, Miriam faz aquelas bobagens, mas na frente vem Corá, Datã, que pegaram raiva de Moisés do nada, inveja de Moisés, ciúme de Moisés, irmã Maíra, do nada, ficaram com raiva de Moisés, sem Moisés ter dirigido uma palavra contra eles. O pecado começou a tomar conta, e chega uma hora em que o povo acampa nas terras de Balaque. Quando acampa nas terras de Balaque, até ali, com esses pecados no meio, com esses erros, mesmo assim o povo era puro. Foi quando a Bíblia diz que Balaque tentou ir para cima deles para matá-los, para exterminarem todos. Mas com que autoridade ele tinha? Se esse povo, a fama se espalhou por todo o deserto. E qual foi a fama que se espalhou por todo o deserto? Não toquem neles. Na frente eles têm uma coluna de fogo. De noite. Uma lua só para eles. Eita glória. Mais de 500 mil volts de fogo. Só para aquecer eles. E de dia, um guarda-chuva protegendo do sol. Um protetor solar espiritual só para ele. Não toca, não. Quem mexe com eles morre. E o Deus dele é tão poderoso que diz que sobre eles não vale praga e nem encantamento. Então não chame xangozeiro para bater macumba, para derrubá-lo, porque também não pode. Não pega macumba, não pega nada. Isso gerou um ódio, um ciúme. E Balaque disse, mas esse povo está dentro da minha terra. Eu vou matar. E alguém dizia, ouse de tocar em um deles, que você não ficará vivo. O que Balaque fez? Qual é o segredo desse povo ser tão forte? A resposta, são crentes de verdade. São obedientes a Deus. E quando obediente a Deus, Deus toma conta dele. Pode dar glória porque vale. Quando obediente a Deus, ninguém mexe. Eles têm uma química com Deus, um combustível, um quê com Deus, que é impossível mexê-los. Foi quando Balaque ficou com mais ódio ainda. Procure ver se o ímpio, quando descobre que não pode te vencer, se o ódio dele não aumenta mais ainda. A raiva aumenta mais ainda. Aquela crente, tudo porque é crente. E meus irmãos amados, Balaque ouve falar de um homem por nome de Balaão. Balaão, que também era sacerdote, né? Tinha poder de lançar palavras. E Balaque disse, como é que destrói esse povo? Disseram, tem que achar um pastor amaldiçoado.
Você tem que achar um pastor que amaldiçoa. Boca de crente não pode lançar maldição. Boca de crente não pode lançar maldição. Você está proibido lançar maldição na vida de qualquer pessoa. Boca de crente não pode lançar maldição. Meus irmãos, disseram que Balaão tinha um escorregadiozinho espiritual. E Balaque disse, então, oferece a ele um grande dinheiro para ele amaldiçoar esse povo daqui. Balaão vem amaldiçoar o povo. Só que quando Balaão chega, que vai no caminho, montado no cavalo, na jumenta dele, Deus, ele estava tão cego espiritualmente, que a Bíblia diz que Deus não falava mais com ele. Resolveu falar com a jumenta que ele estava montado. E Deus falou com a jumenta. Jumenta, volta com esse cavalo que está montado em você. Jumenta, volta. E quando a jumenta tentou voltar, Balaão espremeu a jumenta na espora. E a jumenta teve que falar. Abriu a boca. E a jumenta disse, há quanto tempo eu te carrego para cima e para baixo e tu nunca visse eu fazer isso? Eu quero te dizer que é Deus quem está te proibindo ir lá para o meio daquele povo. É Deus quem está te proibindo fazer aliança com gente errada. Mas o que é que ele fez? Não ouviu Deus. Deus usou a jumenta, não ouviu a jumenta, não ouviu o profeta, não ouviu ninguém. A mente estava naquilo. E quando ele chegou perante Balaque pagou a ele e ele foi lançar a maldição. Quando ele foi lançar a maldição, da boca dele saiu outra coisa. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele disse isso, Balaão abriu a boca e disse, olhe, Balaque, eu tentei, mas não consigo amaldiçoar quem Deus abençoou. Quando ele diz, eu não consigo abençoar quem Deus abençoou, agora eu volto para o texto que eu li, que você, olhando assim, pensa que eu já saí fora do texto. Vou voltar agora. Meus irmãos, Balaque pergunta a Balaão, você não tem coragem de amaldiçoar? Ele disse, coragem eu tenho, mas força não. Ele disse, por quê? Ele disse, por que não pega a maldição neles? Ele pergunta, por quê? Porque são crentes, são cheios de Deus. E Deus não abandona quem está cheio dele. Aí foi quando Balaão sugeriu uma ideia para Balaque. Perguntou, quantos mancebos tem aí? Só no exército. No exército? Digamos que tem aí 5.000 jovens mancebos de força. Ele disse, então, no vigor da juventude, eles aceitam sexo. Então faça o seguinte, tragam todas as prostitutas vizinhas. Aonde você encontrar uma prostituta, traga. E mistura as prostitutas no meio dos jovens, até o jovem cair, para o pecado entrar. Eita Deus. Agora tu imagina, tu temente a Deus, e todo dia alguém na tua cola, no teu zap, estou sozinha, estou sozinho, eu te entendo, eu sei. Entenda agora o mistério. Você está cansado, você está carente, e tem alguém te dando carinho, e tem alguém dizendo que te entende, que te compreende, que está do teu lado, que todo mundo pode te abandonar, mas olha, conte com um amigo, conte com uma amiga, e você carente,
o pai não entende, o marido não entende, a esposa não entende, o filho não entende, ninguém entende, mas aquele ali que o diabo botou, entende. Eu falei hoje para uma pessoa, falei, olha, se acompanha com o povoado, fica igual a ele. Os homens do povoado, as mulheres do povoado que você falou, Maíra. Jesus foi lá, esticou a mão e disse, esse povoado aí, nem eu me atrevo a entrar, que sou todo poderoso. Quanto mais você, rapaz, que é fraco, saia daí correndo. Isso é laço. Isso vai matar você. Isso vai acabar com você. Eu quero falar com você que é membro da igreja, que está me assistindo. Hoje é sexta-feira, hoje é quarta-feira, culto da quarta-feira, culto dos membros. Cadê você? Saia desse povoado de medo, de coronavírus. Esse povoado de temor, de terror. Um membro liga para o outro dizendo, olhe, cuidado, não vá para a igreja não, que a igreja está com coronavírus. Coronavírus está na sua casa. Coronavírus está na sua alma, está dentro de você. O sangue de Cristo tem poder. Aqui está a glória do Pai. Aqui está restauração. Aqui está o Espírito Santo. Aqui tem cura. Aqui tem milagre. Coronavírus está na sua casa. Dentro de você, ele matando e você não entende. Você vai morrer sem dar um espirro. Sintoma de coronavírus é espirro, bispo, é febre, é resfriado. Pois é, você está sem espirrar, sem febre, sem resfriado, está sem nada, mas está morto. Está em uma UTI de medo. Eremicandaravasi, Kendaravachobria. Ouça a voz de Deus, porque pastor geralmente prega a mensagem para ajudar o membro. Acorde. Acorde. Você que já virou a casaca, já foi para outra igreja, já foi visto lá pelas beiradas, mentiroso, mentirosa, assuma logo. Fui para o lado de lá, estou no meio do povoado. Eu não estou preocupado, eu só quero que você seja quem você é. Pare de falsidade, pare, porque o diabo já matou muita gente, vai matar mais. Por causa da falta de caráter. E o Senhor está dizendo, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Olha, viu, Jefferson? Foi aqui que Deus me achou. Foi aqui que Deus me achou, no deserto, em terra muito seca. Oséias disse, quem mata o povo é o pecado. A doença que traz, o pecado é que traz a doença, não é a doença que traz o pecado. Quem mata o povo é o pecado. Quem destrói as pessoas é o pecado. Quando eles se prostituíram, quando eles caíram, quando eles se misturaram, irmãos, quando eles se contaminaram, irmãos, aí Balaque disse, agora pode amaldiçoar, que agora a maldição pega. Pega por quê? Porque o pecado entrou. Não tem como Deus livrar mais, não tem como Deus fazer nada. Você foi falso, você foi mentirosa, foi mentiroso. Você afastou-se de Deus, você largou a obra de Deus. Não tem como Deus brigar por você. Não tem como Deus fazer mais nada. Foi-se a glória de Israel, o testemunho. A palavra de perseverança, o que é que está escrito no Apocalipse? E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e da palavra do testemunho que deram. Porque em meio à morte não amaram a sua própria vida. Eles venceram. Esse texto está lá no Apocalipse, quando João na ilha de Patmos viu o céu aberto. E quando ele viu o céu aberto, que o Espírito de Deus arrebatou ele, diz a Bíblia que ele viu as almas, tudo em um canto lá no céu, debaixo do altar, esperando o julgamento. E elas debaixo do altar, esperando o julgamento, foi dada a ela uma coroa para colocar na cabeça e uma veste de consolação para que elas repousassem e esperassem o tempo. E aí o anjo grita, eles venceram, a batalha foi ganha, chegou o dia dos escolhidos reinar. Ali só tem vencedor. Por que venceram? Venceram por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, venceram pela morte na cruz. Venceram porque morreram por pecado. Venceram porque foram batizados nas águas, dizimistas, tomavam ceia todo mês. Venceram pelo sangue, por causa do sangue do Cordeiro. Só que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. Romanos 8. Se com a tua boca confessares a Deus, a Jesus, como teu Senhor, e no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, confissão e prática. Diga aqui no altar que você faz e faça. Assume um compromisso e cumpra. Eita glória. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra. Não adianta batizar nas águas e cear todo mês e não ter a palavra cumprida para que o evangelho se complete. Senão, se você não evangeliza, não prega a palavra, não faz a obra da evangelização, não quer saber de missões, está só no sangue do Cordeiro. E a palavra do testemunho. Você tem que estar no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Quando você está no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho, a terceira visão, a terceira palavra que ele recebeu naquela visão, ele dizia o seguinte: e eles, em meio à morte, não amaram a vida. Por quê? Em meio à morte não amaram a vida. Ou seja, não é aquele crente que só fala glória a Deus, amém e aleluia durante o culto. Eu vou vencer em tempos bons. Eu sou crente dentro da igreja. Em meio à morte não amaram a vida. Vocês estão entendendo agora? Ou seja, na hora da dor, não se prostraram. Em meio à morte, não amaram a vida. Quando chegou a hora do vamos ver quem é quem, eles disseram: tire a minha vida, mas eu não nego. Entenderam? Em meio à morte, com a arma na cabeça para negar Jesus, João viu a grande tribulação. João viu o anticristo, o falso profeta e a besta fera exigindo que a igreja pare, e a igreja dizendo: eu morro, mas não paro. Vocês entenderam agora? Em meio à morte, não amaram a própria vida. Abriram mão de viver. Olhe isso, irmãos. Abriram mão de viver. Deus quer esse tipo de crente, esse modelo de crente para lutar na vida deles e dar vitória para eles. Em meio à morte, não amaram a sua vida. Oh, meu irmão, faça igual o bispo Edinaldo Silva. Não se apegue a coisas deste mundo, a nada deste mundo. Não se apegue, não corra com medo, não fique com medo, avance. Deus quer olhar para você. Deus está permitindo que essa doença venha, porque Deus está te perguntando assim: deixa eu ver quem aguenta a grande tribulação. Deixa eu ver quem aguenta. E eu vou falar para vocês. Isso aqui é um retrato pós-arrebatamento. O Senhor quer ver como é que vai se comportar a igreja pós-arrebatamento. Hoje está assim.
Mas não se espantem se daqui a uns dias continuar assim, sem pandemia. Porque Cristo vai voltar, está voltando, para arrebatar a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, eu tenho fé que eu vou. Mas entendam, a igreja não vai acabar, porque aí vai entrar o anticristo. E a Bíblia diz que os desviados vão correr para a igreja, em busca de salvação. E os pastores que ficarem vão fazer cultos assim, desse jeito, para aqueles que vão topar morrer para viver. E os homens da lei vão entrar na igreja e vão dizer para o culto, e o pastor vai dizer para o não, e os irmãos vão dizer para o não, e eles vão dizer: ou nega o teu Deus ou morre. E os irmãos vão vir para o altar e aqui vão metralhar na porta, nessa parede. Eu acredito que essa parede ainda vai ser molhada de sangue de justo. Pá! Aí você vai trocar a tua vida por uma com Deus. Hoje você não precisa desse sofrimento, basta aceitar Jesus como Salvador e andar em obediência. Mas para entrar no céu depois do arrebatamento, só se morrer. Só se morrer. Por isso, está aqui. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Que Deus guarde a minha alma, que Deus guarde a sua alma, que Deus guarde a nossa alma. Vamos fazer por onde esse evangelho não saia do nosso coração. Vamos fazer por onde o Espírito de Deus nos acorage cada dia que passa. Vamos nos permitir que Deus nos abençoe mais e nos ajude mais. O grupo de risco, fique em casa. Fique em casa. Eu aconselho que fique. Mas tem muita gente em casa, desviado já, que perderam a fé. E o Senhor chama: levantem, meus filhos, levantem. É o que eu posso fazer por vocês. Vamos ficar de pé, que eu quero orar pelos membros dessa igreja, que eu quero orar pelos irmãos. Eu quero pedir que Deus tenha misericórdia dos irmãos dessa igreja, de outras igrejas, que Deus tenha misericórdia da gente, de minha alma. E em nome de Jesus eu quero pedir a todos que nesse momento levante seus dízimos, levante suas ofertas e vamos orar a Deus. Pai, receba, Jesus, cada um que está orando comigo agora, cada um que vai ofertar, dizimar. Ó Deus, que o Senhor me perdoe, perdoe cada irmão dessa igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê uma palavra de confiança cada dia mais. Senhor, seja conosco no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está em casa, dizime a partir de hoje nessa obra. Essa obra não pode parar. Esse ministério é bom, é de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma bênção de Deus. Todos aqui são de Deus. Eu preciso que você dizime nessa obra esse mês. E eu estou precisando muito, irmãos, aqui, olha, que este mês todos vocês dêem um pouquinho a mais do que pode. Para quê, bispo? Para que não falte, para pagar o aluguel, para pagar a rádio, para pagar as despesas, tá bom? Então, Maíra, fica do lado de lá. Os irmãos vão levar seus dízimos e as suas ofertas. E você que está em casa, começa a fazer a sua oferta também, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.